Pensa só, século XII. O Oriente Médio está pegando fogo. É a era das cruzadas, uma guerra santa declarada. Mas no meio desse caos todo, desse conflito entre religiões e impérios, surge uma história. Uma história de respeito que ninguém esperava. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre como dois líderes, inimigos mortais lutando por terra e por fé, acabaram desenvolvendo um senso de honra um pelo outro que, sinceramente, parecia impossível. De um lado, a gente tem Balduíno IV, o menino rei de Jerusalém, um cristão governando um reino frágil e, para piorar, sofrendo com uma doença terrível. Do outro, Saladino, o grande sultão que conseguiu unir o mundo islâmico com um objetivo: expulsar os cruzados. A história desses dois está ligada para sempre. Ok, vamos começar essa história pela perspectiva do rei Balduíno IV, porque a jornada dele é simplesmente extraordinária. A tragédia na vida de Balduíno apareceu muito cedo, ainda na infância, e foi o tutor dele, o historiador Guilherme de Tiro, que percebeu. Ele notou que o menino nas brincadeiras não sentia dor como as outras crianças. O diagnóstico foi brutal: lepra, uma doença sem cura que carregava um estigma social gigantesco na época. Só que a doença, por mais terrível que fosse, não definia quem ele era. O mesmo tutor que deu a notícia ruim também enxergou no garoto qualidades incríveis. Ele era inteligente, rápido no raciocínio, tinha uma liderança que parecia ter nascido com ele. E, acima de tudo, o espírito de um guerreiro. Não tinha dúvida, aquele menino, doente ou não, tinha nascido para ser rei. E ele realmente governou. E como? Imagina a cena. Com apenas 16 anos de idade, já muito debilitado pela lepra, Balduíno se viu cara a cara com o exército gigantesco de Saladino. Uma batalha que todo mundo achava que já estava perdida. A desvantagem era absurda. Na Batalha de Montzard, a força dos cruzados era tipo uma pequena fração do exército de Saladino. Era uma jogada de tudo ou nada, liderada por um rei adolescente que mal conseguia se firmar em cima do cavalo. E o que aconteceu foi inacreditável. Uma vitória esmagadora para os cruzados. Saladino por pouco não foi capturado, teve que fugir para salvar a própria vida. E ali naquele campo de batalha, Balduíno, o rei leproso, virou uma lenda. Agora, vamos virar a moeda. A gente precisa entender quem era esse homem que foi derrotado por um garoto de 16 anos. Vamos olhar para a ascensão de Saladino, o homem que unificaria o Islã. O mais curioso sobre Saladino é que ele não era um homem da guerra, pelo menos não no começo. Ele era um estudioso, um cara de origem curda, que curtia mais teologia, poesia. Mas a vida, às vezes empurra a gente para caminhos inesperados. E o caminho dele era o de se tornar um dos maiores líderes militares da história. E a subida dele ao poder foi uma aula de estratégia, passo a passo. Primeiro, ele virou o vizir, tipo um primeiro-ministro do Egito. Depois, ele acabou com a dinastia que mandava lá. E o movimento de mestre, ele unificou o Egito e a Síria. Isso foi crucial, porque de repente, os reinos cruzados estavam cercados por um poder islâmico unido e forte. É aqui que a história fica ainda mais interessante, porque até os cronistas europeus da época, seus inimigos, descreviam Saladino com admiração. Falavam que ele era piedoso, um gênio da estratégia, mas também que era justo com quem ele derrotava e generoso, até mesmo com os inimigos. Pensa bem, não são as qualidades que se espera de um adversário mortal, mas foi isso que fez ele ser respeitado por todo mundo. E é nesse ponto que as histórias desses dois líderes se encontram de novo, e dessa vez de forma definitiva. A briga agora era pelo prêmio máximo: o controle da Cidade Santa, Jerusalém. A saúde de Balduíno, infelizmente, só piorava. A lepra avançou de tal forma que ele ficou cego e já não conseguia mais andar. A última grande batalha dele não foi no campo, foi dentro do próprio palácio, tentando de tudo para impedir que seu sucessor fosse um cara que ele considerava um completo desastre, Guy de Lusignan. Só que Balduíno não conseguiu. Ele morreu antes. E a pergunta que ficou no ar foi: e agora? O que vai acontecer com o reino sem a liderança dele? O desastre foi rápido e total. 1 ano depois da morte de Balduíno, Guy de Lusignan, o novo rei, fez exatamente o que Balduíno temia. Ele cometeu um erro militar estúpido, catastrófico. Liderou o exército inteiro dos cruzados para marchar no meio do deserto, em pleno verão, sem garantir acesso à água. Foi uma armadilha perfeita para Saladino. Na Batalha de Hattin, o exército do Reino de Jerusalém foi simplesmente aniquilado. Com o exército inimigo fora de combate, o caminho para Jerusalém estava livre.
E a forma como Saladino tomou a cidade é lembrada até hoje. O contraste é chocante. Em 1099, quando os primeiros cruzados tomaram a cidade, foi um banho de sangue, um massacre de muçulmanos e judeus. Em 1187, Saladino fez diferente. Ele foi magnânimo. Permitiu que os moradores, cristãos inclusive, pagassem um resgate para poder sair em paz. Foi um gesto que selou sua fama de líder justo. Então, o que fica desses dois homens? Como a história se lembra deles? Vamos ver o legado que eles deixaram para trás. E essa fama de Saladino só cresceu. Durante a Terceira Cruzada, ele teve uma rivalidade lendária com o rei Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Era uma rivalidade de gigantes, mas cheia de admiração mútua. Para se ter uma ideia, quando o Ricardo ficou doente, o Saladino mandou os médicos pessoais dele para cuidar do inimigo. É um nível de cavalheirismo que a gente quase não acredita que aconteceu de verdade no meio de uma guerra. E o final da vida dele foi tão marcante quanto suas batalhas. Quando Saladino morreu, descobriram uma coisa incrível. Ele tinha doado quase toda a sua fortuna pessoal para os pobres, tanto que não tinha dinheiro sobrando no tesouro dele para pagar pelo próprio funeral. É o testamento final do tipo de homem que ele era. Então, se a gente bota os dois lado a lado, o que a gente vê? As diferenças são enormes, claro. O rei cristão, doente, contra o sultão muçulmano forte. Um reino dividido contra um império unido. Até o legado imediato deles parece oposto. Um foi o último grande rei, o outro foi o reconquistador. Mas o ponto principal, a lição de verdade aqui, não está nas diferenças, está no que eles tinham em comum. Os dois, em lados opostos de uma guerra religiosa, mostraram uma coragem pessoal fora do comum, uma habilidade militar genial e, o mais incrível de tudo, conseguiram ganhar o respeito de quem eles combatiam. As histórias deles, conectadas pelo destino, nos lembram de como o ser humano é complexo. O mundo não é só preto e branco. Mesmo no meio da guerra mais brutal, por terra e por Deus, virtudes como coragem, inteligência e principalmente a honra podem superar qualquer barreira. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Olhando para a vida de Balduíno e Saladino, o que realmente importa no final? São as batalhas que eles ganharam ou perderam? Ou será que é a maneira como eles lutaram, a honra que eles demonstraram? Talvez, no fim das contas, a honra seja o legado mais duradouro de todos.